Você já se perguntou por que pessoas que não seguem a Deus parecem prosperar enquanto você, que busca fazer o certo, enfrenta dificuldades? Por que aqueles que vivem sem princípios éticos acumulam riquezas enquanto quem anda em integridade luta para pagar as contas? Essa angústia atravessa milênios e está no coração de um dos textos mais revolucionários já escritos. Hoje vou compartilhar com você uma revelação que combina verdades espirituais profundas com descobertas históricas fascinantes sobre o Salmo 37, um texto que mudará completamente sua perspectiva sobre justiça divina, prosperidade e o propósito eterno de Deus para a sua vida. Imagine-se há aproximadamente 2.900 anos atrás, na antiga Jerusalém. Você está em uma cidade que hoje fica no coração de Israel, mas que naquela época era o epicentro da fé judaica. Davi, o salmista, não era apenas um poeta inspirado. Era um rei que governava um território que se estendia por aproximadamente 300 quilômetros de norte a sul. Arqueólogos descobriram que Jerusalém, na época de Davi, era uma cidade fortificada de apenas cerca de 4 hectares, situada sobre o Monte Sião, a aproximadamente 750 metros acima do nível do mar. Para aquela sociedade, o rei não era apenas um líder político, era considerado o ungido de Deus, o Mashiach em hebraico, que significa literalmente o escolhido através da unção com óleo sagrado. Davi escreveu este salmo quando já era um homem maduro, provavelmente entre 50 e 60 anos, olhando para trás em sua longa jornada e compartilhando sabedoria acumulada através de décadas de experiências com Deus. O Salmo 37 é classificado pelos estudiosos como um salmo sapiencial ou de sabedoria, escrito em uma forma literária chamada acróstico alfabético no hebraico original. Isso significa que cada seção começa com uma letra consecutiva do alfabeto hebraico, uma técnica mnemônica que facilitava a memorização em uma época onde a maioria das pessoas não sabia ler. Historiadores explicam que na cultura oral do Antigo Oriente Próximo, textos estruturados dessa forma eram considerados tesouros de conhecimento transmitidos de geração em geração. O Salmo foi escrito para uma comunidade que enfrentava uma crise profunda de fé ao observar a aparente prosperidade dos ímpios, uma realidade que desafiava tudo o que acreditavam sobre a justiça divina. Vamos mergulhar no texto completo, verso por verso, descobrindo camadas de significado que permaneceram ocultas por séculos. Davi inicia dizendo: "Não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade." A palavra hebraica para irrites é chará, que literalmente significa aquecer-se ou acender-se em ira. Antropólogos culturais revelam que para os hebreus antigos, emoções eram frequentemente descritas com metáforas térmicas, porque o calor físico era uma experiência diária intensa em uma região onde as temperaturas podiam ultrapassar 40 graus Celsius. Davi estava dizendo: não deixe seu interior esquentar com raiva e frustração. A palavra malfeitores vem de ra, que significa aqueles que quebram ou destroem, e iniquidade é aven, que carrega o sentido de vazio moral ou futilidade. Porque como a erva cedo serão ceifados, e como a verdura das plantas murcharão. Aqui, Davi usa uma metáfora agrícola poderosa. Especialistas em arqueobotânica explicam que na Palestina antiga, a estação chuvosa durava aproximadamente de outubro a abril, seguida por 6 meses de seca intensa. A grama que brotava verde e vigorosa após as chuvas murchava rapidamente sob o sol escaldante do verão. Essa imagem era visceralmente compreendida por agricultores que dependiam do ciclo das estações. A palavra hebraica para murcharão é navel, a mesma usada para descrever flores que murcham, transmitindo a ideia de beleza transitória e fragilidade. Confia no Senhor e faze o bem.
habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. A palavra confia é batash em hebraico, que significa muito mais do que crença mental. Ela carrega o sentido de apoiar-se completamente, buscar refúgio, descansar seguro em. Era usada para descrever alguém que literalmente se joga nos braços de outro. Habitarás vem de shakan, que significa estabelecer residência permanente, fincar raízes, não uma moradia temporária. Para um povo que havia sido nômade por gerações no deserto antes de conquistar Canaã, a ideia de habitar permanentemente a terra prometida era carregada de significado emocional e espiritual profundo. Geólogos confirmam que a terra de Canaã, situada no crescente fértil entre 3 continentes, era de fato uma região excepcionalmente produtiva quando comparada aos desertos circundantes. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. A palavra hebraica para deleita-te é anag, que significa ser suave, ser delicado, encontrar prazer refinado em. Linguistas explicam que esta palavra era usada para descrever o prazer que alguém sentia ao tocar instrumentos musicais ou apreciar uma obra de arte. Davi não está falando de uma obrigação religiosa, mas de uma intimidade prazerosa com Deus. E aqui está uma revelação surpreendente que muitos perdem. Concederá os desejos do teu coração. Não significa que Deus realizará qualquer capricho seu, mas sim que quando você se deleita verdadeiramente nele, seus desejos são transformados e alinhados com os propósitos divinos. O verbo concederá é natan, que significa colocar, estabelecer, sugerindo que Deus estabelece em nós os desejos corretos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. A palavra entrega é galau, que literalmente significa rolar, como rolar uma pedra pesada. Arqueólogos descobriram que no antigo Israel, pedras circulares enormes, pesando às vezes várias toneladas, eram usadas para selar tumbas e cisternas. Imaginem a força necessária para rolar essas pedras. Davi está dizendo, role seus fardos sobre Deus, aqueles pesos que você não consegue carregar sozinho. Caminho é derek, que significa não apenas uma estrada física, mas toda a jornada da vida, incluindo escolhas, direções e propósitos. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. A palavra sobressair é yatsa, que significa fazer sair, trazer à tona, publicar. Historiadores explicam que no Antigo Oriente Próximo, onde não existia imprensa, a justiça era proclamada publicamente nas portas das cidades. Davi promete que, assim como o sol do meio-dia não pode ser escondido, iluminando cada canto com intensidade máxima, sua integridade será eventualmente reconhecida. Astrônomos nos lembram que na latitude de Jerusalém, o sol do meio-dia atinge uma intensidade luminosa de aproximadamente 100.000 lux, comparado aos 300 lux de uma sala bem iluminada hoje. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. A palavra descansa é damon, que significa ficar em silêncio, estar quieto, cessar a agitação. Era usada para descrever o mar quando as ondas param após uma tempestade. Espera é shu, que literalmente significa torcer-se em dor, como uma mulher em trabalho de parto. Que imagem profunda! Esperar em Deus não é passividade confortável, mas um processo às vezes doloroso de gestação de promessas, mas que resulta em vida nova. Obstetras modernos explicam que o trabalho de parto, embora doloroso, é essencial para preparar tanto a mãe quanto o bebê para o nascimento. Deixa a ira e abandona o furor. Não te irrites de forma alguma para fazer o mal. Davi repete a advertência porque conhecia a natureza humana. Irá é APH, literalmente narinas, ou respiração pesada das narinas.
porque os hebreus associavam a raiva com respiração acelerada. Furor é chema, relacionada a calor ou veneno, sugerindo algo tóxico que contamina. Médicos modernos confirmam que a raiva crônica eleva os níveis de cortisol, aumenta a pressão arterial e compromete o sistema imunológico, literalmente envenenando o corpo, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. A palavra desarraigados é karat, que significa cortados, eliminados, extirpados. Botânicos explicam que quando uma planta é cortada pela raiz, não há possibilidade de regeneração. Já herdarão é yarash, que na cultura hebraica significava não apenas receber propriedade, mas tomar posse permanente, estabelecer dinastia. Para uma sociedade tribal, onde herança determinava identidade e futuro, essa promessa era revolucionária. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Davi fala de um pouco, porque na perspectiva eterna de Deus, mesmo décadas são breves. Físicos nos lembram que na escala cósmica do universo, civilizações inteiras são como um piscar de olhos. A expressão não aparecerá é ayin, que significa nada, inexistência, como se nunca tivesse existido. Que contraste com a herança permanente dos justos. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus citaria este verso séculos depois no Sermão da Montanha, conectando Antigo e Novo Testamento. Mansos é a nave, que não significa fracos, mas humildes, gentis na força, aqueles que escolhem não usar poder para oprimir. Especialistas em estudos bíblicos explicam que Moisés foi chamado de o mais manso dos homens, mesmo sendo um líder poderoso que confrontou Faraó. Abundância é Rob, significando multiplicidade, riqueza transbordante. A paz prometida não é mera ausência de conflito, mas shalom, palavra hebraica que abrange completude, prosperidade, bem-estar em todas as dimensões da vida. O ímpio máquina contra o justo, e contra ele range os dentes. A palavra máquina é zamam, que significa planejar maliciosamente, tramar. Range os dentes é sharak, um som de ódio intenso. Dentistas modernos explicam que ranger dentes, ou bruxismo, é uma manifestação física de estresse e raiva reprimida, que pode causar danos permanentes aos dentes. Davi está descrevendo a intensidade do ódio que o ímpio sente ao ver o justo prosperando. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Que imagem surpreendente! Deus rindo. A palavra hebraica sachak não é uma gargalhada zombeteira, mas uma expressão de suprema confiança. É como um mestre enxadrista que vê o xeque-mate inevitável 20 movimentos antes. Seu dia refere-se ao dia do julgamento, conceito central na teologia hebraica, onde cada ação seria pesada nas balanças da justiça divina. Os ímpios puxam da espada e armam o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Arqueólogos descobriram que no período do ferro, quando este salmo foi escrito, espadas eram ferramentas caras, acessíveis apenas aos ricos. Arcos compostos encontrados em escavações revelam tecnologia sofisticada que requeria recursos significativos. Davi está descrevendo os poderosos usando suas vantagens para oprimir os vulneráveis, uma injustiça que provoca a ira divina. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. A ironia divina. As armas voltam-se contra aqueles que as empunham injustamente. Engenheiros militares explicam que arcos antigos, feitos de madeira, tendão e chifre, eram delicados e quebravam-se facilmente sob pressão excessiva. Davi usa esta realidade técnica como metáfora espiritual da fragilidade do poder injusto. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. A palavra vale é tov, que significa bom, melhor,
superior em qualidade. Economistas modernos confirmam que estudos sobre felicidade mostram que após certo ponto de segurança financeira, mais riqueza não aumenta a satisfação de vida. Pesquisas revelam que relacionamentos saudáveis e propósito são preditores muito mais fortes de bem-estar do que riqueza material. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Braços simbolizam força e poder. A palavra quebrarão é shabar, que significa despedaçar, destruir completamente, como vidro que se estilhaça. Já sustém é samak, que significa apoiar por baixo, segurar firmemente, como colunas sustentam um edifício. Engenheiros estruturais explicam que um bom suporte distribui o peso uniformemente, permitindo que estruturas suportem cargas muito maiores. Assim Deus sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos ímpios e a sua herança permanecerá para sempre. A palavra conhece é iada, que em hebraico significa conhecimento íntimo, experiencial, não apenas informação. Deus acompanha cada dia, não como observador distante, mas como testemunha íntima. Permanecerá é hayá, significando existência contínua através das gerações. Historiadores confirmam que na cultura hebraica, herança não era apenas material, mas incluía nome, reputação e legado espiritual transmitido por gerações. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome serão fartos. A palavra envergonhados é bosh, que significa desapontados, confundidos, humilhados publicamente. Antropólogos culturais explicam que em culturas de honra e vergonha, como a hebraica antiga, a vergonha pública era considerada pior que morte. Davi promete que mesmo em crises econômicas, como as frequentes fomes que assolavam o Oriente Próximo devido a secas, os justos teriam provisão. Fartos é saba, significando completamente satisfeitos, saciados até a saciedade. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Aqui Davi usa uma metáfora sacrificial poderosa. Gordura dos cordeiros refere-se à parte mais valiosa do sacrifício que era queimada no altar. Arqueólogos descobriram altares de sacrifício em Jerusalém com resíduos de gordura animal carbonizada. A gordura, quando queimada, produzia fumaça densa que rapidamente se dissipava. Químicos explicam que a combustão de gordura animal é rápida e completa, deixando apenas cinzas. Assim será com aqueles que se opõem a Deus, nada restará de sua glória temporária. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Esta é uma declaração econômica profunda. Na lei mosaica, emprestar era visto como ato de compaixão, não negócio lucrativo. Deuteronômio proibia cobrar juros de compatriotas israelitas. Historiadores econômicos explicam que no antigo Israel, empréstimos eram geralmente para sobrevivência, não para investimento. O ímpio que toma emprestado e não paga demonstra falta de integridade e compaixão. Já o justo, mesmo com poucos recursos, compartilha generosamente. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. A bênção divina, em hebraico barak, significa mais do que palavras positivas. Implica capacitação sobrenatural para prosperar. Já a maldição, kalal, significa tornar leve, esvaziar de substância. Físicos poderiam dizer que é como remover a massa de um objeto, ele perde a capacidade de permanecer ancorado. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. A palavra confirmados é kun, que significa estabelecidos firmemente. Engenheiros explicam que fundações estabelecidas adequadamente distribuem peso e resistem a pressões. Assim, Deus estabelece cada passo do justo.
Deleita-se, mostra que Deus não apenas tolera, mas genuinamente se alegra com a jornada daqueles que o seguem. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Esta é uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras. Caia é nafal, que pode significar tropeçar ou cair completamente. Prostrado é tu, significando ser lançado para baixo completamente, ser destruído. A diferença é crucial. O justo pode tropeçar, mas não será destruído porque a mão de Deus, Yad em hebraico, simbolizando poder e presença, o sustenta. Médicos fisioterapeutas explicam que quando alguém cai, mas é amparado, a queda não resulta em lesão grave. Assim é com Deus. Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Este é o testemunho pessoal de Davi após décadas de observação. A palavra desamparado é azab, significando abandonado completamente, deixado sozinho. Semente é zera, referindo-se a descendentes. Sociólogos explicam que em sociedades tribais, o bem-estar das gerações futuras era a preocupação central. Davi testifica que através de sua longa vida, observando muitas gerações, nunca viu os descendentes de pessoas justas sem provisão básica. O justo se compadece e empresta, e a sua semente é abençoada. Novamente vemos o padrão: generosidade gera bênção multigeracional. A palavra compadece é shanan, que significa mostrar favor, ser gracioso, inclinar-se em bondade. Neurociência moderna confirma que atos de generosidade ativam centros de recompensa no cérebro e estão associados com maior bem-estar psicológico. A promessa vai além. A semente e os descendentes serão abençoados, criando um ciclo virtuoso de bondade através das gerações. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Aqui está um imperativo duplo, movimento de afastamento do mal e movimento em direção ao bem. Aparta-te é sur, significando virar-se completamente, remover-se. Não é suficiente apenas evitar o mal passivamente. É necessário um ato deliberado de afastamento. Faze o bem é asatov, literalmente fabricar bondade, criar bem-estar. E a promessa é morada para sempre. Yashab Adi, habitação permanente e eterna. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. A palavra juízo é mishpat, que significa justiça, julgamento correto, equidade. Deus ama não apenas os justos, mas a própria justiça. Santos é chassid, que significa piedosos, fiéis, aqueles que demonstram lealdade de aliança. A palavra preservados é chamar, a mesma usada para descrever Deus guardando Israel, significa vigiar, proteger, manter seguro. É uma preservação ativa, não negligência passiva. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Esta promessa é repetida múltiplas vezes no Salmo porque é central. No contexto original, referia-se à terra de Israel, mas profeticamente aponta para a herança eterna dos redimidos. Teólogos explicam que no Novo Testamento, Paulo expande este conceito para toda a nova criação que os crentes herdarão. A boca do justo fala a sabedoria e a sua língua fala do juízo. Aqui Davi conecta caráter interno com expressão externa. Sabedoria é chokma, não apenas conhecimento, mas habilidade de viver bem, aplicar conhecimento para navegar a vida com sucesso. Juízo, novamente, é mishpat, justiça prática. Linguistas explicam que nas culturas orais antigas, palavras tinham poder criativo. A pessoa era conhecida pelas palavras que falava. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. A palavra lei é Torá, que significa instrução, ensino,
não apenas regras. Quando a Torá está no coração, leve em hebraico, o centro das vontades e emoções, ela se torna parte da natureza da pessoa. Resvalarão é ma'ad, significando escorregar, perder o equilíbrio. Atletas explicam que equilíbrio vem de força central interior. Assim, quando a palavra de Deus está no centro de nosso ser, mantemos equilíbrio mesmo em terreno difícil. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. A palavra espreita é tsafá, que significa observar de tocaia, vigiar como predador. Zoólogos explicam que predadores estudam suas presas procurando momentos de vulnerabilidade. Mas Davi não deixa este versículo sem resposta. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Apesar da espreita do ímpio, Deus é protetor. Não o deixará é azab, a mesma palavra para desamparo usada antes, mas aqui negada. Deus não abandona. Condenará é racha, que significa declarar culpado, pronunciar sentença contra. Mesmo quando o justo enfrenta acusações injustas em cortes humanas, o juiz supremo o vindicará. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Novamente a exortação à espera paciente, kava, que significa esperar com expectativa confiante, aguardar ansiosamente. Guarda é chamar, proteger ativamente o caminho de Deus. A promessa é exaltação, ser elevado, levantado a uma posição de honra. E haverá testemunho ocular, quando os ímpios forem removidos, tu verás com teus próprios olhos a justiça de Deus cumprida. Vi o ímpio com grande poder, estendendo-se como a árvore verde na terra natal. Davi descreve uma observação pessoal. Grande poder é aritz, significando tirânico, terrível, inspirando medo. A metáfora da árvore verde, Ezrak Ha'anan, refere-se a uma árvore nativa, bem estabelecida, florescente. Botânicos explicam que árvores nativas têm sistemas radiculares profundos, adaptados ao solo local. A imagem é de alguém aparentemente inamovível. Mas passou, e já não era. Procurei-o, mas não foi achado. A reviravolta dramática. Passou é abar, significando atravessou, desapareceu, como fumaça que se dissipa. A repetição já não era, não foi achado. Enfatiza a completude do desaparecimento. Como pode alguém tão estabelecido desaparecer tão completamente? Esta é a realidade da temporalidade do poder injusto. Nota o homem íntegro e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. A palavra nota é chamar novamente, mas aqui significa observar cuidadosamente, estudar. Íntegro é tam, significando completo, sem falhas morais. Reto é yachar, literalmente reto, não torto. E o fim, acharit, não é apenas conclusão temporal, mas resultado final, destino, é shalom, paz completa, bem-estar total. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. O fim dos ímpios será o extermínio. O contraste é absoluto. Transgressores é pacha, aqueles que se rebelam deliberadamente. Destruídos é chamad, significando exterminados, aniquilados completamente. Extermínio é karat novamente, cortados pela raiz. Enquanto o fim do justo é paz transbordante, o fim do ímpio é cessação completa. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. A palavra salvação é teshuá, que significa libertação, vitória, segurança. Ela vem do Senhor, não de força própria. Fortaleza é maós, significando lugar fortificado, refúgio, fortaleza inexpugnável. Engenheiros militares explicam que fortalezas antigas eram construídas em locais estratégicos, com muros espessos e suprimentos abundantes.
permitindo resistência prolongada a cercos. Deus é essa fortaleza inabalável em tempos de angústia, tsara, que significa estreitamento, pressão, dificuldade opressiva. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porque nele confiam. O salmo termina com promessa tripla de libertação divina. Ajudará é azar, significando socorrer, vir em auxílio. Livrará é palat, que significa escapar, ser resgatado, usado 2 vezes para ênfase. E a razão final, porque nele confiam. Shazá, que significa buscar refúgio, esconder-se em segurança. A confiança, Batate, novamente, é a chave que ativa todas essas promessas. Agora, tendo atravessado todo o Salmo 37, compreendendo cada nuance linguística, cada camada cultural, cada descoberta arqueológica que ilumina o texto, chegamos ao momento de integrar tudo isso em uma verdade transformadora que você pode aplicar hoje. Especialistas em estudos bíblicos concordam que este salmo não é uma promessa de ausência de dificuldades, mas de presença divina em meio a elas. Não é garantia de prosperidade material instantânea, mas de justiça definitiva no tempo de Deus. Para aplicar esta revelação profunda em sua vida prática, comece reconhecendo que a prosperidade do ímpio é temporária, como a grama que murcha sob o sol do meio-dia. Quando você vir pessoas sem princípios prosperando, lembre-se das palavras de Davi: ainda um pouco e o ímpio não existirá. Na perspectiva eterna, mesmo uma vida inteira é um pouco. Não permita que a inveja ou a ira esquentem dentro de você, contaminando seu espírito como veneno. Em vez disso, pratique o descanso ativo em Deus, aquele damão que silencia a agitação interna. Desenvolva o hábito de deleitar-se no Senhor através de adoração genuína, estudo profundo das Escrituras e intimidade em oração. À medida que você faz isso, perceberá seus desejos sendo transformados, alinhados com os propósitos eternos. Role seus fardos pesados sobre Deus diariamente, aquelas preocupações que você não consegue carregar sozinho. Confie que, assim como o sol do meio-dia não pode ser escondido, sua integridade será eventualmente reconhecida. Pratique a generosidade mesmo quando seus recursos parecem limitados. Lembre-se que o justo se compadece e dá, e que esta generosidade abençoa não apenas você, mas gerações futuras. Aparte-se deliberadamente do mal, não apenas evitando-o passivamente, mas virando-se completamente e movendo-se ativamente em direção ao bem. Guarde a palavra de Deus em seu coração, no centro de seu ser, para que ela se torne parte de sua natureza e você mantenha equilíbrio mesmo em terreno difícil. Quando você cair, e cairá porque todos tropeçamos, lembre-se de que não ficará prostrado. A mão de Deus o sustém. Cada queda pode ser um momento de aprendizado, não de destruição. Espere no Senhor com expectativa confiante, mesmo quando a espera é dolorosa, como o trabalho de parto. Algo novo está sendo gerado em você através da espera. E aqui está a revelação climática que sintetiza tudo. Deus não está indiferente à injustiça que você observa. Ele vê cada ato de opressão, cada abuso de poder, cada lágrima derramada por vítimas de injustiça. E como um grande mestre enxadrista que vê o jogo completo, ele já determinou o resultado final. O que parece vitória do mal é apenas movimento temporário em um tabuleiro onde Deus já declarou xeque-mate. A aparente prosperidade dos ímpios não é o fim da história, é apenas um capítulo transitório em uma narrativa cujo final já foi escrito. Justiça completa, paz transbordante e herança eterna para aqueles que confiam no Senhor. Arqueólogos continuam desenterrando evidências que confirmam a sabedoria deste texto milenar. Escavações em antigas cidades do Oriente Próximo revelam palácios de reis tirânicos reduzidos a escombros,
enquanto os valores éticos transmitidos por pessoas justas continuam moldando civilizações até hoje. Historiadores documentam que impérios construídos sobre opressão desmoronaram, enquanto princípios de justiça e compaixão atravessaram milênios. A verdade espiritual e a evidência histórica convergem. O que é construído sobre injustiça não permanece. Psicólogos modernos confirmam o que Davi intuiu há quase 3.000 anos. Pessoas que vivem com integridade, praticam generosidade e cultivam relacionamentos baseados em compaixão, reportam níveis significativamente mais altos de satisfação de vida e bem-estar psicológico do que aqueles que acumulam riqueza através de meios questionáveis. Estudos longitudinais revelam que ansiedade e insegurança acompanham constantemente aqueles que prosperam através de injustiça, enquanto paz interior caracteriza aqueles que escolhem o caminho da retidão, mesmo quando esse caminho inclui dificuldades materiais. Economistas comportamentais descobriram que a satisfação derivada de riqueza adquirida eticamente é qualitativamente diferente daquela derivada de ganhos questionáveis. A primeira gera bem-estar duradouro. A segunda produz um vazio que nenhuma quantidade de dinheiro pode preencher. Isso explica por que tantos milionários e bilionários que alcançaram sucesso através de práticas duvidosas reportam depressão, dependência química e relacionamentos destruídos, enquanto pessoas com recursos modestos, mas adquiridos com integridade, experimentam contentamento genuíno. Neurocientistas explicam que o cérebro humano possui circuitos inatos para detectar injustiça e responder com indignação moral. Quando observamos os ímpios prosperando, esses circuitos são ativados, produzindo as sensações de ira e frustração que Davi descreve. Mas ele oferece uma solução neurológica profunda: redirecionar a atenção para Deus, praticar confiança ativa e cultivar deleite espiritual. Pesquisas em neuroplasticidade confirmam que práticas contemplativas repetidas, como meditação nas Escrituras e oração, literalmente reestruturam o cérebro, fortalecendo redes neurais associadas com paz, compaixão e perspectiva de longo prazo. Sociólogos que estudam mobilidade social através de gerações descobriram padrões fascinantes que ecoam as promessas deste salmo. Famílias que priorizam integridade, educação, trabalho honesto e generosidade tendem a transmitir esses valores através de gerações, criando legados duradouros de estabilidade e contribuição social. Por outro lado, riqueza adquirida através de corrupção ou exploração raramente persiste além de 2 ou 3 gerações, frequentemente terminando em escândalos, processos judiciais ou dissipação por herdeiros despreparados. A semente do justo, sendo abençoada enquanto a semente dos ímpios é desarraigada, não é apenas promessa espiritual, é padrão sociológico observável. Teólogos ao longo dos séculos têm meditado profundamente sobre este salmo, e suas conclusões convergem em pontos essenciais. Agostinho de Hipona, escrevendo no IV século, observou que a verdadeira prosperidade não é medida em posses materiais, mas em proximidade com Deus. Tomás de Aquino, no 13º século, argumentou que a felicidade final do ser humano está em contemplar e comungar com o bem supremo, não em acumular bens temporários. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino enfatizaram que a justificação pela fé produz frutos de justiça prática, validando a conexão que Davi faz entre confiar em Deus e viver retamente. Estudiosos contemporâneos do Antigo Testamento, como Derek Kidner e Tremper Longman III, explicam que os salmos sapienciais como este não devem ser lidos como fórmulas matemáticas de causa e efeito instantâneo, mas como princípios gerais sobre a ordem moral do universo estabelecida por Deus.
Exceções aparentes, como Jó sofrendo apesar de sua justiça, não invalidam os princípios, mas os complementam, revelando que a sabedoria divina é mais profunda e complexa do que compreensão humana limitada pode capturar completamente. O livro de Jó e o Salmo 73 exploram precisamente as tensões que o Salmo 37 aborda, formando juntos uma teologia robusta sobre sofrimento, justiça e providência divina. Especialistas em teologia bíblica notam que este salmo funciona como ponte entre a aliança abraâmica, onde Deus promete terra e descendentes aos fiéis, e a esperança messiânica, onde um reino de justiça perfeita seria estabelecido. Jesus, ao citar "os mansos herdarão a terra" no Sermão da Montanha, estava conscientemente conectando sua mensagem do reino de Deus com esta tradição sapiencial. Paulo, em suas epístolas, expande o conceito de herança para incluir não apenas território físico, mas toda a nova criação que Deus está preparando para os redimidos. O Apocalipse culmina esta progressão revelando uma nova terra onde justiça habita permanentemente e onde os servos de Deus reinarão para sempre. Missionários e pastores que trabalham em contextos de pobreza extrema e injustiça sistêmica testificam que este salmo oferece esperança tangível para comunidades oprimidas. Quando pessoas que sofrem sob regimes corruptos, exploração econômica ou violência estrutural, ouvem que Deus vê sua situação, que os opressores não terão a última palavra e que justiça definitiva virá, isso não é ópio que os mantém passivos, mas combustível que os capacita a perseverar com dignidade, resistir à tentação de responder ao mal com mal e continuar vivendo com integridade, mesmo quando isso custa caro. Historiadores da Igreja documentam inúmeros exemplos de cristãos que aplicaram os princípios deste salmo em circunstâncias extremas. Policarpo de Esmirna, martirizado no segundo século, recusou-se a negar Cristo mesmo diante da fogueira, confiando que seu fim seria paz, não extermínio. Maximiliano Kolbe, no campo de concentração nazista de Auschwitz, ofereceu sua vida no lugar de outro prisioneiro, praticando a compaixão generosa que o Salmo comenda. Martin Luther King Jr. liderou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, baseado em princípios de não violência e confiança na justiça final de Deus, ecoando precisamente a mensagem de não se irritar nem revidar, mas esperar que Deus estabeleça justiça. Filósofos morais reconhecem neste salmo uma ética que transcende o utilitarismo simplista. Ele não promove fazer o bem apenas porque eventualmente será recompensado, uma forma sofisticada de egoísmo. Em vez disso, chama para fazer o bem porque isso é intrínseco ao caráter de Deus e ao propósito da existência humana. A recompensa vem não como pagamento por serviços prestados, mas como consequência natural de viver alinhado com a estrutura moral do universo estabelecida pelo Criador. É como dizer que respirar ar puro traz saúde, não porque o ar recompensa arbitrariamente quem o respira, mas porque nossos pulmões foram projetados para funcionar com oxigênio limpo. Educadores que trabalham com desenvolvimento de caráter em jovens encontram neste salmo um currículo completo de virtudes: paciência, generosidade, integridade, autocontrole, confiança, compaixão, justiça e esperança. Pesquisas em psicologia do desenvolvimento confirmam que crianças e adolescentes que internalizam essas virtudes desenvolvem resiliência, empatia e senso de propósito, que os capacita a navegar desafios da vida com sucesso significativamente maior do que aqueles que são criados apenas para maximizar ganho pessoal imediato. Conselheiros financeiros cristãos aplicam este salmo ao aconselhar sobre gestão de recursos. Eles enfatizam que riqueza adquirida honestamente, gerenciada com sabedoria,
compartilhada generosamente e transmitida responsavelmente às próximas gerações, é bênção genuína. Por outro lado, riqueza acumulada através de exploração, gerenciada avaramente, guardada egoisticamente e transmitida sem preparo aos herdeiros, frequentemente se torna maldição. O princípio não é que dinheiro seja intrinsecamente mau, mas que a forma como é adquirido, usado e transmitido determina se será bênção ou destruição. Terapeutas que trabalham com vícios e comportamentos compulsivos observam que muitos de seus clientes estão tentando preencher vazios espirituais com substitutos materiais. A pessoa que Davi descreve deleitando-se no Senhor encontra satisfação profunda que torna desnecessária a busca frenética por mais posses, status ou prazeres temporários. Isso não significa ascetismo extremo ou negação de todos os prazeres legítimos, mas uma reordenação de prioridades onde Deus ocupa o centro e tudo o mais encontra seu lugar apropriado ao redor desse centro. Líderes empresariais cristãos que buscam integrar fé e trabalho encontram neste salmo princípios para a tomada de decisões éticas. Quando enfrentam escolha entre lucro rápido através de práticas questionáveis ou crescimento mais lento através de métodos íntegros, este salmo os encoraja a escolher o segundo, confiando que prosperidade sustentável vem de justiça, não de atalhos. Muitos testificam que essa abordagem, embora às vezes custosa no curto prazo, constrói reputação, lealdade de clientes, moral de funcionários e lucratividade de longo prazo que superam ganhos imediatos de concorrentes menos escrupulosos. Ativistas por justiça social inspiram-se neste salmo para perseverar em lutas longas contra sistemas opressivos. Eles reconhecem que mudança social profunda raramente acontece rapidamente, que forças entrincheiradas de injustiça resistem ferozmente, mas que o arco do universo moral, como disse King, embora longo, curva-se em direção à justiça. Isso os capacita a trabalhar por décadas, sem se tornarem cínicos ou adotarem métodos dos opressores que combatem. Pais que criam filhos em sociedade onde sucesso é frequentemente medido por padrões materialistas, encontram neste salmo coragem para ensinar valores diferentes. Eles podem dizer aos filhos que pessoas ricas e famosas que alcançaram sucesso através de meios questionáveis não são modelos a imitar, que vale mais ter pouco com integridade do que muito com vergonha, que o fim da história importa mais que capítulos intermediários. E podem transmitir confiança genuína de que Deus cuida daqueles que o seguem. Professores em escolas seculares que enfrentam ambiente hostil à fé podem aplicar este salmo ao escolher ensinar com excelência e tratar alunos com justiça e compaixão, mesmo quando colegas agem diferentemente e parecem prosperar politicamente através de métodos questionáveis. A promessa de que tua justiça será como a luz do meio-dia os encoraja a confiar que, eventualmente, caráter será reconhecido. Trabalhadores que enfrentam ambiente corporativo corrupto, onde promoções vão para aqueles dispostos a comprometer integridade, podem aplicar este salmo ao recusar participar de subornos, mentiras ou exploração, mesmo que isso signifique crescimento de carreira mais lento. A promessa de que Deus sustém os justos e que o fim dos ímpios é extermínio oferece perspectiva que capacita escolhas corajosas. Idosos que chegam ao final da vida podem olhar para trás com a satisfação de Davi ao dizer: já fui moço e agora sou velho, testificando fielmente para gerações mais jovens que vida de integridade, embora incluindo dificuldades, produziu paz e satisfação que riqueza não poderia comprar. Seu testemunho tem peso especial, porque vem de experiência de décadas, não de idealismo juvenil não testado. E para aqueles que estão lutando agora com a pergunta angustiante que motivou este salmo: por que os ímpios prosperam enquanto eu sofro fazendo o certo?
Deixe-me oferecer uma palavra de verdade profunda, enraizada tanto nas Escrituras quanto na sabedoria acumulada de séculos. Você não está errado em sentir a injustiça. Deus também a sente. E com intensidade que nossa indignação limitada apenas reflete palamente. Mas não permita que essa indignação justa se transforme em ira destrutiva que corrói sua alma. Não inveje aqueles que acumulam através de injustiça, porque você está vendo apenas um capítulo de uma história cujo final será radicalmente diferente. Continue fazendo o bem, não porque isso garante ausência de problemas, mas porque é quem você é em Cristo. Pratique generosidade, mesmo quando recursos são limitados, porque você está semeando no reino eterno, não apenas na economia temporal. Busque refúgio em Deus nos dias de angústia, não como último recurso quando tudo mais falha, mas como primeiro instinto quando dificuldades surgem. Guarde a palavra de Deus tão profundamente em seu coração que ela se torna parte de sua natureza, orientando decisões instintivamente. E espere com a confiança de alguém que conhece o final da história. Espere como uma mulher em trabalho de parto espera, sabendo que a dor tem propósito e terminará em vida nova. Espere como o fazendeiro que planta na primavera espera a colheita do outono, confiando no processo invisível acontecendo sob a terra. Espere como o sentinela noturno espera o amanhecer, certo de que trevas não duram para sempre. E enquanto espera, viva plenamente, ame generosamente, trabalhe fielmente, porque a espera de Deus não é passividade vazia, é atividade confiante sob seu olhar cuidadoso. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o justo que sofreu injustiça suprema, mas confiou completamente no Pai e foi vindicado na ressurreição, guarde seu coração e sua mente. Que você encontre descanso profundo em Deus, mesmo quando circunstâncias externas permanecem turbulentas. Que sua integridade seja como luz que não pode ser escondida, brilhando mais intensamente quanto mais escura a noite ao redor. Que sua generosidade seja como semente que multiplica através de gerações, abençoando pessoas que você nunca conhecerá. Que seus passos sejam firmemente estabelecidos pelo Senhor, para que mesmo quando tropeçar, você não seja destruído. Que você experimente em medida crescente o que significa deleitar-se no Senhor, encontrando nele satisfação que circunstâncias não podem dar nem tirar. E que no final de sua jornada você possa olhar para trás com a mesma confiança de Davi e declarar: eu vi os ímpios com grande poder, mas eles passaram e não foram mais encontrados. Eu permaneci confiando no Senhor, e Ele foi minha fortaleza em todo tempo de angústia. Meu fim não é extermínio, mas paz. Shalom completo na presença eterna daquele que é absolutamente justo, infinitamente compassivo e eternamente fiel. Porque aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados, mas herdarão não apenas uma porção de terra temporária, mas toda a nova criação onde justiça habita para sempre. Em nome de Jesus, o Messias prometido que incorporou perfeitamente cada princípio deste salmo, vivendo com integridade absoluta, confiando completamente no Pai, mesmo diante da cruz mais injusta da história, e sendo vindicado na ressurreição que inaugurou o reino eterno de justiça e paz. A Ele seja glória, honra e louvor, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.